nossa sétima aula e hoje vamos começar vendo um vídeo que eu mencionei há algumas semanas, que é de Macedo criticando Jesus, tá? Talvez alguém já viu esse vídeo aqui? Já viu? As irmãs viram já? Ainda não. Tá bom. Então não perderam nada, né? Na verdade. Mas vou mostrar aqui pra gente conversar um pouco sobre isso, tá? Vamos ver se dá para ouvir bem. O primeiro milagre que Jesus realizou foi num dia de casamento, foi numa festa de casamento, quando ele transformou Dá para ouvir aí? a água. Vem mais para cá, vem mais para cá. Se desligar fica quente demais. Deixa eu pausar aqui. Vem mais para cá. Vou botar do começo. Milagre que Jesus realizou foi num dia E agora? de casamento, foi numa festa de casamento, quando ele transformou a água em vinho. Eu fiquei perguntando, meu Deus, o primeiro milagre que o Senhor faz não é a cura de um enfermo, não é a libertação de um oprimido, não é a salvação de um ser humano. O Senhor transformou água em vinho. E essa água em vinho, o que fez? Alegrou apenas os convidados daquela festa de casamento. Mais nada. Não tem mais nada. Ou fez? Qual foi o benefício que a transformação de água para vinho trouxe para o reino de Deus? Qual foi? Fala, pessoal. Houve algum benefício? Não. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, é justo que o Senhor tenha transformado água em vinho sem beneficiar qualquer pessoa para o reino de Deus, enquanto há pessoas cujas vidas se mantêm como águas poluídas, podres na realidade, e que apesar de crerem em ti, ainda continuam com a mesma qualidade de vida, a mesma vidinha miserável, mesquinha, infeliz, triste, mal-humorada. É justo isso? É justo que o Senhor tenha transformado água em vinho e não tenha transformado a vida de uma pessoa para uma nova criatura? Eu não aceito isso. Eu não aceito essa situação. A minha inteligência se nega a aceitar essa situação, mas foi o Senhor que fez isso. Eu sei que o Senhor fez isso, mas particularmente o meu coração, diante do conhecimento que nós temos da tua palavra, da justiça de Deus, não passa na minha cabeça uma coisa que eu não aceito. É inaceitável que ele tenha transformado água em vinho e não tenha transformado a vida das pessoas que têm crido nele. Sejamos honestos, sim ou não? Concorda comigo? Então, é sobre isso que nós queremos que você entenda. Nós temos uma proposta. Amanhã, às 6 da tarde, nós estaremos falando sobre isso. Amanhã, às 6 da tarde, nós vamos ter a Santa Ceia, primeira Santa Ceia do ano, e nós estaremos fazendo uma proposta. A proposta de transformação de vida. Não é nada com respeito a eu quero
realizar o meu sonho de casamento, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero passar no vestibular, eu quero isso, eu quero... Nada disso. Essa não é a proposta. Isso nós não estaremos focando. Nós vamos focar a transformação total da vida das pessoas que continuam, mesmo crendo em Deus, vivendo uma vida desgraçada. Essa é a minha proposta. Então eu estou convidando, convocando todas as pessoas que me ouvem, eu estou convocando para que juntos nós venhamos fazer um desafio com Deus, porque não é justo, não é aceitável que nós creiamos, aceitemos Jesus transformando água em vinho e não transforme a vida das pessoas que estão vivendo a vida desgraçada. Bacana? Eu vou deixar apagado antes que eu vou passar em outros vídeos. Rapaz, o irmão já tinha visto? Esse vídeo dele não. O irmão já? E aí, o que acharam? O que ouviu? Sem palavras. O cara disse que Jesus está errado. Eu sei que foi o Senhor, mas eu não aceito. Quem és tu, homem? Está chovendo para cima, né? É o poste mijando no cachorro, né? É o barro, a comparação bíblica, é o barro dizendo para o oleiro: não faça assim não, faça assado, né? Sabe, isso está endemoniado. Sem medo de ser feliz, eu digo isso. Aí ele disse que o que Jesus fez foi pouca coisa, transformar água em vinho, mas o que vai acontecer lá no outro dia é a transformação total. Total, não é só passar no vestibular, né? Não é só ganhar mais dinheiro, é total. Já pensou? Então quando as pessoas perguntam assim, no evangelismo vai acontecer, vocês são evangélicos? Somos. Muitos vão pensar, vão associar vocês a esse tipo de gente. Ao Ed Macedo, ao Valdemiro. Ele não é evangélico, ele cita muito. Ele quando fala sobre o evangelho, ele diz: e Ed Macedo, e Valdomiro Santiago, e Ariadne Solado, ele cita muito ele, não é evangélico. Pois não, meu irmão? Foi, pastor? Tudo mais? Sim, rapaz, o carro foi. Se o senhor tirar a gente daqui hoje, eu fico sozinho. Não, não vou tirar mais não. Deu certo, entendeu? Deu certo aqui. Tudo bem, obrigado. Aí eu vou mandar o áudio. Estou gravando. Vou mandar. Desculpa aí, mas é uma necessidade. Não, pastor, tudo bem. Tudo bom? Larissa, Oi, professor, tudo bom? jogando bola se machucou, foi? O quê? Como assim? Tá mancando a impressão minha? Não, tô mancando, mas foi porque o meu pé, porque eu passei muito tempo hoje em pé, meu pé bem um jeitinho. Por causa da sandália. Tá certo. E eu cheguei atrasada porque vai ter festa lá na igreja, a gente arruma que sair da dança. Quando a gente sai daqui, anda pra lá, né? Mas não é hoje não, é sábado. Então, tudo bem. Sábado, acho que eu já estou falando isso com você. Não é até quinta-feira. Ah, é? Então quinta quando a gente sai daqui, né? Vamos lá então, gente. Então, é isso que... Como é teu nome mesmo? Anderson. É isso que o Anderson está dizendo, tá? Vamos lá? É isso que o Anderson está dizendo. Quando vocês saírem para evangelizar, os incrédulos vão associá-los a esse tipo de gente. Entendeu? Um parente meu, distante, né? Um parente da minha esposa, na verdade, ele sempre está por aqui, professor, e a gente conversa, né? Ele é bem petista, ele gosta bastante de política e tal. Eu gosto bastante de política também, mas não sou petista, né? Sou bem antipetista, para falar a verdade. Então a gente conversa muito, né? E aí um dia desse ele associou, ele perguntou sobre o Silas Malafaia, né? Quer sentar aqui com a gente? Não. Tá bom. Perguntou sobre o Silas Malafaia, né? Malafaia ser hippie e tal. Aí comecei a explicar, e ele não concorda com tudo que essas pessoas pregam. Aí eu sempre cito, né? Por exemplo, Ed Macedo. Ed Macedo não é benquístico não, na igreja evangélica. Ele é uma outra igreja. Na verdade, tem alguns estudiosos que estão chamando essas igrejas aí megalomaníacas, né? Como eu falei semana passada, ao
universal, mundial e internacional, de neocatólicas. Elas não são neopentecostais apenas, né? Porque elas se distanciaram totalmente do pentecostalismo. Quando começaram, davam ênfase em alguns dos juntos do Espírito Santo, né? E era um novo jeito de pentecostalismo, realmente era. Mas hoje não tem nada a ver. Elas estão sendo chamadas de neocatólicas porque elas vendem as indulgências, como a Igreja Católica vendia o perdão de pecados. Elas vendem, entre aspas, as bênçãos, né? Então, se você comprar essa água aqui, que essa água é mágica, eles não usam essas palavras, mas usam sinônimos. Essa água aqui que eu estou vendendo é mágica porque ela veio de Israel. Israel, vamos lá. Israel é na verdade o nome da torneira que tem lá atrás da igreja. Aí veio de lá de Israel, né? A gente lá veio aqui de Israel. Meu amigo, sim, veio de Israel. E daí? O que tem a ver com isso? Aqui daqui de Marés é muito mais barata a água, né? Então, quando a Bíblia não atribui poderes mágicos a pessoas e objetos. Eu vejo que pode dizer que a água daqui a pouco. Tá bom. Então, vai haver esse tipo de associação e é preciso a gente se distanciar logo, tá? Vejam só. Outra questão, gente, é que mesmo que um pastor ou outro que a gente gosta de ouvir, de ler e tal, cometa equívocos, e na hora da evangelização as pessoas nos perguntam, mas o pastor fulano, ele fez isso e aquilo outro. Sim, o ideal é desviar totalmente do foco que ele pôs e permanecer no foco que nós chegamos, é pregar a palavra. Não, mas não vai ter que falar de pastor fulano não, de pastor nenhum, só de um aliás, é de Jesus, e focar na Bíblia, tá? Nós não fomos chamados para discutir a Bíblia, nós fomos chamados para pregar a Bíblia. Nós também não fomos chamados para discutir religião, tá? Nós fomos chamados para anunciar Jesus. Esse é o objetivo, tá? É Jesus quem transforma, tá? Ao invés de atrapalhar alguém que está lendo a Bíblia com as nossas supostas explicações sobre a Bíblia, a gente deve deixar de ler a Bíblia. Não quero me atrapalhar, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa mais? Eu vou passar outro vídeo, tá? Como eu falei no começo, tem pouca gente, eu vou passar alguns vídeos hoje e vou passar uma atividade para vocês. Há vários anos atrás, estava em uma consulta missiológica em Londres, na Inglaterra, quando uma criança se aproximou com seu pai, era um pastor londrino que estava visitando ali aquele momento, aquela consulta, e aquela criança foi com seu pai porque queria ouvir falar sobre evangelização. E ouviram falar que um grupo de missionários, missiólogos iriam conversar sobre esse tema, então estavam ali para ouvir sobre a evangelização. E irmãos, eu me lembro que cada missiólogo ou missionário à noite tinha um tema. O meu tema era a evangelização entre grupos animistas resistentes. Era o meu tema aquela noite. Aquela criança, 8, não mais do que 9 anos de idade, se senta com seu pai no primeiro banco à esquerda e traz a sua Bíblia, coloca assim do lado, traz um caderninho, abre o caderno, pega uma caneta pronta para escrever alguma coisa. Eu pensei, o menino está prestando atenção. E ali então começa a ouvir mais ou menos uma hora e meia de explanação sobre evangelização em situações de resistência entre grupos animistas no noroeste africano. Ao final daquela exposição, a criança se aproxima de mim e diz: Pastor Ronaldo, eu vim aqui porque o meu pai disse que missionários falariam sobre evangelização. O senhor falou 1h30, eu não entendi nada, mas nada. Eu disse: é porque nós adultos complicamos um pouco a coisa, mas o que você quer saber? Ele disse: eu quero saber o seguinte: como eu posso falar de Jesus aos meus amiguinhos na escola? Eu disse: coisa boa, você é crente? Primeira coisa é essa: você é crente? Ele disse: Pastor Ronaldo, 6 anos de idade, está na escola dominical, minha mãe falou sobre Jesus e eu me entreguei ao Senhor Jesus. Eu falei: muito jóia, então é simples, basta você falar quem você era
o que Jesus fez por você e quem é você agora. Com isso você prega o Evangelho. Aquela criança começou a sorrir e disse: mas se é tão simples assim, por que o senhor enrolou aí 1h30? Eu falei: é porque nós adultos fazemos isso mesmo. A gente complica o negócio que é simples, a gente torna complexa a missão que é objetiva. Irmãos, o apóstolo Paulo, de maneira simples, expõe aqui aos romanos, dizendo que este elemento, que é o Evangelho, que é o Senhor Jesus, há 3 coisas que nós precisamos fazer com Ele. Em primeiro lugar, é estudar e conhecer o Evangelho. Quem é o Evangelho? É Jesus. Em segundo lugar, viver, ou seja, experimentar o Evangelho. E quem é o Evangelho? É Jesus. E em terceiro lugar, proclamar o Evangelho. Quem é o Evangelho? É Jesus. Naquela época nós morávamos na África ainda, e 6 meses depois, aquele pastor londrino me escreve um e-mail e diz: Ronaldo, meu filho é evangelista. 6 criancinhas que entregaram ao Senhor Jesus na escola estão aqui na nossa igreja trazendo seus pais, e agora já começaram a chegar alguns avós. E sempre que eu me lembro dessa história, eu oro dizendo o seguinte: Deus, não permita que eu perca o rumo. Com tantas coisas periféricas, com tantas oportunidades da vida, não permita que eu torne complexo aquilo que é simples. O Evangelho é conhecer Jesus, viver Jesus, proclamar Jesus. O Evangelho é Jesus, irmãos. É mais simples do que parece, tá vendo? É mais simples do que parece. Bem, eu vou colocar outro vídeo aqui de Ronaldo. Ele vai falar um pouco sobre um missionário muito conhecido na história das missões mundiais, chamado Adoniran Judson. E essa história é interessante pela perseverança de Adoniran, tá? A perseverança dele realmente foi fantástica. Se não me engano, foi esse missionário que escreveu uma carta para o sogro pedindo a filha dele em casamento, né? Se não me engano, tá? Eu não tenho certeza agora não. Tenho quase certeza, se é que isso existe, tá? E Adoniran escreveu uma carta para o sogro pedindo a filha dele em casamento, assim, dizendo: nós vamos para o campo missionário e lá tantas pessoas morrem por ano por causa dessas doenças aqui, e talvez o senhor nunca mais a veja, nem a mim. E dizendo a realidade do campo missionário. Perguntou: e aí, o que é que o senhor acha? E eles casaram. Tá? É muito interessante essa carta. Se alguém me lembrou, eu posso até ir atrás dessa carta, tá? Boa tarde. Oh, Letícia, finalmente! Deixa assim mesmo. Vem mais pra frente que o som é baixo, tá? Ele entendi, se ele é atrasado porque ela tá acordada. Pega uma cadeirinha não pra ela? Quer não? Mas tô doido pra ter filho. Tem uma gata lá em casa e a gata já não me aguenta mais. Tentando brincar com ela e ela é meio estressada. Bem, vamos lá. Um homem de Deus que tem marcado a minha vida com a sua história é Adoniran Judson. Judson foi um missionário pioneiro em um país chamado Birmânia, naquela época, início do século XIX. Ele foi para a Birmânia chegando ali em 1813 e ali permaneceu até 1831, quase 18 anos. Judson, além de ser um missionário pioneiro, ele foi um missionário visionário. Ele chegou na Birmânia, ele começou a aprender o birmanês, a língua daquele país, e depois de 1 ano aprendendo o birmanês, mesmo sem falar bem aquela língua, ele escreveu um panfleto, e o título do panfleto era o seguinte: quem é Jesus? E tinha versículos bíblicos sobre quem é Jesus, só isso. Eu acho que ele entendia muito bem que o Evangelho é Jesus. Então, quem é Jesus? E ele respondia com textos bíblicos quem é Jesus. Fez isso
ele reproduziu à mão o panfleto, distribuiu para os birmaneses que sabiam ler, mas eles não aceitaram, não gostaram, jogaram fora e engafetaram, e aquilo não prosperou. Judson foi um dos missionários que mais sofreu em sua caminhada de campo missionário que nós temos notícia. Porque o Adoniran Judson, lá na Birmânia, nesses 18 anos, ele perdeu a sua esposa, ele perdeu 2 dos seus filhos, ele foi encarcerado diversas vezes, e em 3 dessas vezes ele foi torturado de maneira duradoura. Fizeram com que ele tivesse que andar descalço por cima de brasas, diversas vezes, ao ponto de ele perder aquela pele, a sola do seu pé. Penduravam Judson de cabeça para baixo, o seu rosto passava no chão daquela prisão, e os policiais derramavam vermes, pudesse estar então ali no seu rosto, para afligi-lo. Judson trabalhou traduzindo o Novo Testamento para o birmanês, e depois de 12 anos de trabalho, atearam fogo em sua casa, e ele perdeu 12 anos de trabalho de tradução bíblica. No meio de tudo isso, depois de 10 anos de trabalho, não havia ainda nenhum birmanês crente no Senhor Jesus. E, meus irmãos, sabem o que é isso? Está em um lugar que não é a sua terra, não é a sua língua, você perde a esposa, perde seus filhos, você é torturado, não consegue andar direito mais, você tem a sua casa queimada, perde tudo, perde a tradução bíblica. Aliás, relendo a sua biografia um tempo atrás, eu percebi que ele mencionou que naqueles 18 anos de trabalho, ele permaneceu durante 10 anos, o que ele dizia ser uma angústia continuada. Naquela época não havia ainda um termo específico para depressão, mas ele dizia uma angústia continuada, uma angústia que não saía do meu coração. E além de tudo isso, depois de 10 anos, ninguém havia se convertido. Com 12 anos de ministério, cerca de 10 birmaneses se entregam ao Senhor Jesus. E aí, os amigos de Judson, missionários ingleses lá da Inglaterra, escrevem uma carta de encorajamento dizendo: Judson, agora nós entendemos porque Deus te enviou para esse lugar. 10 se entregaram a Cristo. E Judson responde em sua carta, e está lá em um de seus livros publicados, escreve lá em uma carta para seus amigos dizendo: não se animem, porque eu acho que esse pessoal aqui não é crente de verdade. Meu missionário está lá muito animado com o que está acontecendo. Mas, meus irmãos, com 13 anos de ministério, uma coisa acontece. Um senhor de meia idade, ele se aproxima do Adoniran Judson, e ele vem de uma região do interior da Birmânia e diz: Judson, nós conhecemos a Cristo e queremos conhecer mais, mas não há como nos dizer. Sabemos que você é estrangeiro e achamos que você é cristão, queremos que você venha e nos fale do Senhor Jesus. Judson se animou e ficou confuso. Quem são estes que se entregaram a Cristo? Ele viajou uma semana depois e encontrou ali, meus irmãos, mais de 30 birmaneses crentes no Senhor Jesus e firmes no Senhor Jesus. Judson se anima e diz que é um outro missionário que está por aqui, que lhes pregou o Evangelho, e eles responderam: não há missionário, nós achamos aqui na gaveta de um dos nossos tios um panfleto, esse em birmanês, aliás muito mal escrito, mas deu para entender, e aqui diz assim: quem é Jesus? E nós lemos quem é Jesus, e nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, trouxemos nossas famílias e amigos, e eles estão também se convertendo ao Senhor Jesus. É só isso que nós temos. Você sabe alguma coisa mais? Será que há alguma coisa mais escrita sobre Jesus? E Judson pega a Bíblia e volta a traduzir a Bíblia e volta a evangelizar. Meus irmãos, com 18 anos de ministério, Adoniran Judson deixa a Birmânia com 63 igrejas plantadas e mais de 200 líderes nativos preparados na palavra de Deus. Agora, a Birmânia é hoje um país com outro nome. Quem se lembra? É Mianmar, não é isso? Mianmar. Curiosamente, Mianmar hoje, meus irmãos, é um dos países mais fechados para a evangelização. Um missionário não consegue entrar livremente em Mianmar, muito menos pregar livremente o Evangelho. Mianmar é um país que sofre muitas vezes catástrofes naturais e evita receber ajuda humanitária com medo dos missionários se infiltrarem. Esse medo é até certo, né? Porque eles estão prontos para se infiltrar ali para a evangelização. Mas havia um mistério em Mianmar até cerca de 10 anos atrás. O mistério era o seguinte: como em um dos países mais fechados,
para a ação missionária no mundo, em que não há liberdade nenhuma para a fé cristã. Há hoje entre 2 a 4 milhões de crentes no Senhor Jesus. Esse é o mistério, porque em Mianmar hoje há entre 2 a 4 milhões de crentes no Senhor Jesus. Há cerca de 10 anos atrás, um grupo de pesquisadores cristãos entraram em Mianmar, conseguiram fazer uma pesquisa, uma ampla entrevista aos cristãos em Mianmar, e eles faziam uma só pergunta: como você veio ao Senhor Jesus? E a resposta era sempre a mesma: quem me trouxe ao Senhor Jesus foram os meus pais. Mas quem pregou aos seus pais? É a minha resposta: os meus avós. Mas quem falou de Jesus para os seus avós? Foram os meus bisavós. Remontando até o início do século XIX, quando um homem chamado Adoniran Judson ouviu o chamado de Deus e obedeceu. Nós não sabemos qual é o desenrolar da minha e da sua história, mas nós sabemos que nós nascemos em Cristo para obedecer ao chamado. Bonita história, né, de Adoniran. Tem outras histórias também de missões na própria Birmânia, hoje na Mianmar. Li um livro muito interessante há alguns anos chamado Corrida contra o Tempo. Corrida contra o Tempo é a história de um missionário que foi corredor de atletismo. Ele era cristão a vida toda, e correu nas Olimpíadas de não sei quanto, década de 30, se não me engano, e virou missionário. Diz que a corrida... Esse daí que ele mexe naquela passagem de Paulo, que como é? Bonito falava que os percorrem pela medalha, pela competitiva. É esse daí, desse livro? Porque eu vi uma devocional que o escritor parecia com essa história que o senhor contou. Não é esse livro não sei se foi ele que escreveu, né? Que ele se tornou missionário, professor de missões e tal. Não conheço, sei se ele está dizendo. Mas ele também, ele saiu durante a guerra de lá. Segunda guerra ele saiu. Antes que o pessoal estava chegando lá, bombardeando, ele saiu. Bem, eu quero ler para vocês agora um trecho não, eu vou ler a história toda, tá? Eu vou mandar o link para você, que fica mais barato do que imprimir, tá? É claro. E quem quiser pode imprimir. Esses links dos vídeos também, tá? Eu mando amanhã mesmo. A história do homem que eu contei que passou 40 anos evangelizando, tá? Vou ver aqui, vocês vão poder acompanhar. Tá bom? Tá bom? Vou ler o artigo todo, são 4 páginas. Alguma vez você já perguntou o que resulta da distribuição de folhetos? O relato abaixo do pastor David, não sei das quantas, de Londres, responde essa pergunta. É uma história extraordinária a que eu vou contar. Tudo começou há alguns anos em uma igreja batista que se reúne no Palácio de Cristal, ao sul de Londres. Estávamos chegando ao final do culto dominical, quando o homem se levantou em uma das últimas fileiras de bancos, ergueu sua mão e perguntou: pastor, desculpe-me, mas será que eu poderia dar um rápido testemunho? Olhei para o relógio e concordei, dizendo: você tem 3 minutos. O homem logo começou sua história. Mudei-me para cá há pouco tempo. Eu vivi em Sydney, na Austrália. Há alguns meses estive lá visitando alguns parentes e fui passear na Rua George. Ela se estende do bairro comercial de Sydney até a área residencial chamada Rock. Um homem baixinho, de aparência um pouco estranha, de cabelos brancos, saiu da entrada de uma loja, entregou-me um folheto e perguntou: desculpe, mas o senhor é salvo? Se morrer hoje à noite, o senhor irá para o céu? Fiquei perplexo com essas palavras, pois jamais alguém havia me perguntado uma coisa dessas. Agradeci polidamente pelo folheto, mas na viagem de volta para Londres eu me sentia bastante confuso com o episódio. Entrei em contato com um amigo que, graças a Deus, é cristão, e ele me conduziu a Cristo. Todos aplaudiram suas palavras e deram-lhe as boas-vindas, pois os batistas gostam de testemunho desse tipo. Uma semana depois, voei para Adelaide, no sul da Austrália. Durante 3 dias de palestras em uma igreja batista local, uma mulher veio se aconselhar comigo. A primeira coisa que fiz foi perguntar sobre sua posição em relação a Jesus Cristo. Ela respondeu: morei em Sydney por algum tempo e alguns meses voltei lá para visitar amigos. Estava na Rua Jorge fazendo compras com um homenzinho de aparência curiosa, de cabelos brancos,
Saiu da entrada de uma loja e veio em minha direção. Ofereceu-me o folheto e disse: desculpe, mas a senhora já é salva? Se morrer hoje, vai para o céu? Essas perguntas me deixaram inquieta. De volta para Adelaide, procurei por um pastor de uma igreja batista que ficava perto de minha casa. Depois de conversarmos, ele me conduziu a Cristo. Assim posso dizer que agora sou crente. Eu estava ficando muito admirado. 2 vezes no prazo de apenas 2 semanas, e em lugares tão distantes, eu ouvi o mesmo testemunho. Viajei para mais uma série de palestras em Mount Pleasant Church, em Perth, no oeste da Austrália. Quando concluí meu trabalho na cidade, um ancião da igreja me convidou para almoçar. O ancião pode ser um pastor ou um líder, tá? Aproveitando a oportunidade, perguntei como ele tinha se tornado cristão. Ele explicou: aos 15 anos vim a esta igreja, mas não tinha um relacionamento real com Jesus. Eu simplesmente participava das atividades como todo mundo. Devido à minha capacidade para negócios e meu sucesso financeiro, minha influência na igreja foi aumentando. Há 3 anos fiz uma viagem de negócios a Sydney. Um homem pequeno de aparência estranha saiu da entrada de uma loja e me entregou um panfleto religioso. Propaganda barata. A gente fez a pergunta: desculpe, mas o senhor é salvo? Se morrer hoje, o senhor vai para o céu? Tentei explicar-lhe que eu era ancião de uma igreja batista, mas ele não quis ouvir. Veja só que coisa, né? Durante todo o caminho de volta para casa, de Sydney a Perth, eu fervia de raiva, esperando contar com a simpatia do meu pastor, contei-lhe a estranha história. Mas ele não concordou comigo de forma alguma. Há anos ele vinha me incomodando e dizendo que eu não tinha um relacionamento pessoal com Jesus. E tinha razão. Foi assim que há 3 anos meu pastor me conduziu a Cristo. Voei de volta para Londres e logo depois falei na Assembleia Kiswick, no Lake District. Lá relatei esses 3 testemunhos singulares. No final da série de conferências, 4 pastores idosos vieram à frente e contaram que eles também foram salvos há 25, 30 anos pela mesma pergunta e por um folheto entregue na Rua George, em Sydney, na Austrália. Na semana seguinte, viajei para uma igreja semelhante à de Kiswick e falei a missionários do Caribe. Nunca tive inveja de ninguém, tá? Só fiquei agora. Também lá contei os mesmos testemunhos. No final da minha palestra, 3 missionários vieram à frente e explicaram que há 15 e 25 anos atrás eles igualmente haviam sido salvos pela pergunta e pelo folheto do homenzinho da Rua George, na distante Austrália. Minha próxima série de palestras me conduziu a Atlanta, na Geórgia. Fui até lá para falar no encontro de capelães da Marinha. Por 3 dias fiz palestras a mais de 1000 capelães de navios. No final, o capelão Mor, que é o capelão principal, me convidou para uma refeição. Aproveitando a oportunidade, perguntei como ele tinha se tornado cristão. Foi um milagre. Eu era marinheiro em um navio de guerra no Pacífico Sul e vivia uma vida desprezível. Fazíamos manobras de treinamento naquela região e renovávamos nossos estoques de suprimentos no porto de Sydney. Ficamos totalmente largados. Em certa ocasião, eu estava completamente embriagado e peguei o ônibus errado. Ele que pensa, né? Desci na Rua Jorge. Ao saltar do ônibus, pensei que estava vendo um fantasma, quando o homem apareceu na minha frente, com um folheto na mão e perguntando: marinheiro, você está salvo? Se morrer hoje à noite, você vai para o céu? O temor de Deus tomou conta de mim imediatamente. Fiquei sóbrio de repente. Corri de volta para o navio e fui procurar o capelão. Ele me levou a Cristo. Com sua orientação, logo comecei a me preparar para o ministério. Hoje tenho a responsabilidade de mais de 1000 capelães da Marinha que procuram ganhar almas para Cristo. Um pastor amigo meu também, conhecido meu, que entrou na igreja maconhado mesmo, fumado o dia todo, e não entendeu nada do culto, até que o pastor começou a pregar e ele ficou totalmente lúcido. Ouviu o evangelho, entendeu. Quando o pastor fez o apelo, ele se converteu. Hoje ele é pastor. Talvez alguns conheçam aqui, pastor Hamilton Medeiros, na igreja batista lá no Peço, Manaíra. Prega demais, homem, pelo amor de Deus. Vamos lá. 6 meses depois, viajei a uma conferência reunindo mais de 5.000 missionários no Nordeste da Índia. O homem viaja, viu? No final, o diretor da missão me levou para comer uma refeição simples em sua humilde e pequena casa. Também perguntei a ele como tinha deixado de ser hindu para tornar-se cristão. Cresci numa posição muito privilegiada. Viajei pelo mundo como representante diplomático da Índia.
Sou muito feliz pelo perdão dos meus pecados, lavados pelo sangue de Cristo. Ficaria muito envergonhado se descobrissem tudo o que aprontei naquela época. Por um tempo, o serviço diplomático me conduziu a Sydney. Lá fiz algumas compras e estava levando pacotes com brinquedos e roupas para meus filhos. Eu descia a Rua Jorge, quando um senhor bem educado, grisalho e baixinho, chegou perto de mim, entregou-me um folheto e me fez uma pergunta muito pessoal. Desculpe-me, mas o senhor é salvo? Se morrer hoje, vai para o céu? Agradeci na hora, mas fiquei remoendo esse assunto dentro de mim. De volta à minha cidade, fui procurar um sacerdote hindu. Ele não conseguiu me ajudar, mas me aconselhou a satisfazer minha curiosidade junto ao missionário, aleluia, na missão que ficava no fim da rua. Foi um bom conselho, pois nesse dia o missionário me conduziu a Cristo. Larguei o hinduísmo imediatamente e comecei a me preparar para o trabalho missionário. Saí do serviço diplomático e hoje, pela graça de Deus, tenho responsabilidade sobre todos esses missionários que juntos já conduziram mais de 100 mil pessoas a Cristo. 8 meses depois fui pregar em Sydney. Perguntei ao pastor Batista, agora finalmente ele chegou a Sydney, né? Daria um filme essa história. Daria mesmo. Se eu fosse cineasta, eu faria, certeza. Perguntei ao pastor Batista que me convidara se ele conhecia um homem pequeno, de cabelos brancos, que costumava distribuir folhetos na Rua Jorge. Ele confirmou, sim, eu conheço. Seu nome é Mr. General, mas não creio que ele ainda faça esse trabalho, pois já está bem velho e fraco. 2 dias depois fomos procurar por ele em sua pequena moradia. Batemos na porta e um homenzinho pequeno, frágil, muito idoso, nos saudou. Vou chamar de seu Genô, tá? Seu Genô pediu que entrássemos e preparou um chá para nós. Ele estava tão debilitado e suas mãos tremiam tanto que continuamente derramava chá no pires. Contei todos os testemunhos que ouvira a seu respeito nos últimos 3 anos. As lágrimas começaram a rolar pela sua face e então ele nos relatou sua história. Eu era marinheiro em um navio de guerra australiano. Vivi uma vida condenável durante uma crise e entrei em colapso. Um dos meus colegas marinheiros, que eu havia incomodado muito, não me deixou sozinho nessa hora e ajudou a me levantar. Conduziu-me a Cristo e minha vida mudou radicalmente de um dia para outro. Fiquei tão grato a Deus que prometi dar um testemunho simples de Jesus a pelo menos 10 pessoas por dia. Entendi que era 5, né? Eu me atrapalhei. Quando Deus restaurou minhas forças, comecei a colocar meu plano em prática. Muitas vezes ficava doente e não conseguia cumprir minha promessa, mas assim que eu melhorava, recuperava o tempo perdido. Depois que me aposentei, escolhi para meu propósito um lugar na Rua Jorge, onde centenas de pessoas cruzavam o meu caminho diariamente. Algumas vezes as pessoas rejeitavam minha oferta, mas também havia as que recebiam meus folhetos com educação. Há 40 anos faço isso. Eu não sei o que são 40 anos, eu tenho 31. Mas até o dia de hoje não tinha ouvido falar de ninguém que tivesse voltado para Jesus através do meu trabalho. Aí ele vai falar aqui vemos o que é a verdadeira dedicação, demonstrar amor e gratidão a Jesus por 40 anos sem saber qualquer estado positivo. Esse homem simples, pequeno e sem dons especiais deu testemunho de sua fé para mais de 150 mil pessoas. Penso que os frutos do trabalho de seu Genô, que Deus mostrou ao pastor Londrino, sejam apenas uma fração da ponta do iceberg. Só Deus sabe quantas pessoas mais foram ganhas para Cristo através desses folhetos e das palavras desse homem. Seu Genô, que realizou um enorme trabalho nos campos missionários, faleceu 2 semanas depois de nossa visita. Estava só esperando, né? Estava só esperando esse testemunho para se alegrar e partir, né? Rapaz, que história, hein? A primeira vez, como é? Maravilhosa. A primeira vez que eu li isso aqui eu chorei. E quase eu choro agora de novo. É muito lindo. Nossa, meu Deus do céu. Nós vemos aqui muitas lições para nós, né? A primeira lição é de perseverança, né? Olha, ele não pediu nada ao pastor, me consagra alguma coisa para eu ser um evangelista. Não, ele foi falar da fé em Jesus, foi falar de Jesus. É simples, né? Foi falar de Jesus. Então, ele não tinha curso de seminário. Talvez vocês estão tendo aqui mais instrução do que ele teve, não sei.
a história não relata, né? Mas o ministério dele não requer tanta preparação assim não. Qualquer cristão novo convertido pode fazer isso. Pegar um folheto e insistir para que a pessoa reflita sobre a salvação, né? E ele não se desanimou. Essa persistência dele é que é realmente fora do comum, né? É fora de série essa persistência dele. Ele sabia que não estava lá para plantar uma igreja, tá? Não foi para plantar uma igreja, ele foi para testemunhar da sua fé aos transeuntes, né? Quem passava ali. E ia fazer isso. Por isso que ele combinou com Jesus, vamos dizer assim. Ele não pediu que Deus desse, né, tantas almas para ele, não. Na verdade, gente, o que importa é a gente trabalhar para Deus, né? Paulo diz lá em 1 Coríntios 4, 2, que o que se requer do dispenseiro é que ele seja encontrado fiel, ou seja, não importa qual é o chamado de Deus para a nossa vida, o importante é que nós o cumpramos, tá bom? Alguém quer falar sobre essa história? Ninguém quer comentar nada? Muitas das vezes, quando a gente sai para evangelizar, isso acontecia muito quando eu era filho. A gente ia sempre para o mesmo local, sabe? A gente só vê que o mesmo local. Tem outros locais para a gente ir, mas a gente sempre ia para o mesmo local. E às vezes a gente não sabe o efeito, né? Porque às vezes você encontra pessoas até diferentes, pessoas que novamente recebem a palavra de Deus, e ali, né, a gente vai semeando até no momento que o Espírito Santo de Deus fazer a obra, né? Aí eu disse, não tem lugar, continuar aqui até parecer uma aula para Jesus, né? A persistência é muito importante. Me lembrou algo, né, que uma vez o pastor estava pregando lá na igreja, aí ele passou várias semanas pregando a mesma palavra. Aí aquele irmão chegou para ele e disse, Pastor Júnior, foi pastor, coloca essa primeira palavra, faz semanas já. Ele disse, você começou a colocar em prática o que eu preguei? Ela disse, não, ele disse, não está precisando pregar mais vezes. Eu tenho passado alguns vídeos de Ronaldo Lidório, né, porque ele é um cara realmente excepcional, um homem muito simples, sempre está por aqui pelos congressados do PEP, né? Muito simples, homem de Deus, erudito, doutor, poliglota, tradutor da Bíblia. Ronaldo Lidório é de Recife. Ele tem um sotaque meio pouco de Recife, mas não é completamente, ele fala Jesus, né? Assim, bem forte, porque ele morou em Gana, na África, durante 6 anos, plantou 12 igrejas em Gana e trabalha agora com os povos ribeirinhos da Amazônia. Ele é muito experiente em missões, muito experiente, né? E quando o Ronaldo foi para Gana, né, ele era bem jovem ainda, ele é jovem, esse missionário, ele está meio bochechudinho assim, tipo eu, porque por causa dos remédios que ele toma, ele já teve quase 30 malárias. Quase 30 malárias. Todo ano ele pegava 2, 3, 10 malárias. E toda vez que ele voltava para o Brasil, o médico dizia, não volte, não, você vai morrer. Ele voltava, guiado por Deus. A língua da tribo chama Concomba. Esse é o nome que as outras pessoas de Gana dão para aquela tribo, tá? Tem um livro dele chamado Concombas, que ele conta a história lá, muito interessante. E essa tribo estava perdida, e ele foi e caminhou, parece uma semana dentro da mata para poder achar essa tribo, né? E achou e plantou igrejas ali. O evangelho nunca tinha chegado ali. Era uma língua, eles tinham uma língua ágrafa, como é chamada, uma língua sem grafia, com nada escrito, não tinha gramática, era só uma língua falada, língua ágrafa. Ele é linguista, além de teólogo, missionário, ele é linguista, antropólogo, e ele fez a gramática da língua, traduziu o Novo Testamento para a língua, tem na biblioteca lá Juvep, não dá para entender nada, é claro, mas tem lá. Eu lembro quando eu recebi, eu que cataloguei na época que eu trabalhava na biblioteca, e eu lembro quando eu estava catalogando aquele Novo Testamento com Congo, eu lembrei da história de Ronaldo, a história que ele conta, como foi o trabalho dele, a chegada lá, e realmente é muito bom
é muito bom poder participar do reino de Deus, cada um de nós na nossa proporcionalidade, como a gente está, onde Deus nos plantou, mas saber que a gente ora por missionários que estão longe, por missionários que estão fora, e enfim, é muito bom. Então o Ronaldo plantou 12 igrejas ali, e ele conta, irmãos, que teve um dos homens lá da tribo que era muito fechado para o evangelho. Ele chegou lá, pregou, falou do plano da salvação, é o nosso próximo assunto aqui, pregou 16 vezes para esse cara, a mesma coisa, 16 vezes para ele, a história de Jesus, do plano da salvação, do mesmo jeito, sem tirar nem pôr. Esse cara não se converteu. Na 17ª vez ele se converte. Se a pessoa, se ele tivesse parado na 5ª vez, ou até mesmo na segunda, terceira, ou na 16ª. Tem outro caso muito interessante. Quer falar? Tem outro caso muito interessante que ele conta no livro Concombas, que eu não lembro os detalhes, faz tempo que eu li esse livro. Acho que eu li esse livro em 2010. E foi 2010. Ele conta, nas tribos africanas, gente, mulher não tem direito a nada, não tem voz nem vez para nada, entendeu? Aqui mulher tem as mesmas coisas que o homem tem, isso é muito bom. Mulher dirige, mulher vota, é votada, enfim, que não tem diferença, né? Mas nas tribos africanas não é isso. Mulher não tem vez nem voz. O testemunho da mulher não é válido. É como na época de Jesus. Aliás, havia um ditado na época de Jesus que os fariseus diziam. Eu vou deixar assim essa minha luz mesmo, porque daqui a pouco eu vou passar o texto, tá? Diziam na época, tem uma oração que os fariseus faziam na época de Jesus que dizia assim: obrigado, Senhor, porque eu não sou gentil, aquele que não é judeu, né? Cachorro e nem mulher. Os homens oravam assim. Tinha uma oração, não os homens servos de Deus, né? Os homens fariseus bem nojentos. Então teve uma festa, teve um evento lá que o Ronaldo conta, que ele pediu, falou com. Chega numa das tribos lá, Concombas, que os Concombas são várias aldeias. Chega numa aldeia lá, bem toda agora lembrando, e ele consegue falar com o líder, parece que já tem a igreja plantada ali, e eles fazem uma mobilização muito grande, vem a tribo toda para debaixo das árvores para ouvir ele pregar, e ele prega 1h30, porque ela é assim, tá? Quando ele prega menos de 2 horas, os irmãos perguntam se ele está doente. É uma cultura diferente, eles não precisam dormir cedo para acordar cedo e pegar ônibus no outro dia. Eles plantam e colhem, entendeu? Então eles vivem, trabalham, tudo eles fazem ali. Eles não saem para ir no banco, não tem que ser para pegar estacionamento, é outra coisa. Por isso que diz, o vovô na igreja na África, em muitos países, dura 2 horas. Dura porque eles vivem ali, entendeu? Aquilo é a vida deles. Não tem energia elétrica, não tem TV, é só aquilo, tá bom? Então, pregou 1h30, fez um apelo, ninguém se converteu. Quem pregou mais 30 ou 60 minutos, não lembro. Ele fez um apelo, aí vieram 3 crianças, que também é mesmo que nada lá, não tem o valor social, tá? Claro que para Jesus são importantes. E veio uma senhora, uma mulher. Meu Deus. Ele pensou, né? Meu Deus do céu. Coisa. Ninguém se converteu porque ele pensou, né? Tá bom, ele decepcionado, foi embora para outra tribo onde ele morava com a família. Poucos dias depois, não lembro exatamente quanto tempo, mas acho que menos de uma semana, ele é chamado para lá. A tribo toda se converteu. Quando ele saiu de lá, a mulher foi de casa em casa e ela passou 24 horas evangelizando. Toda a tribo se converteu. Rapaz, tem coisa que só Deus pode fazer por você. Para todas as outras coisas tem Mastercard. Tem coisa que só Deus faz. Bem, então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Esse.
depois eu passo outros. Bem, então, tem uma coisa que nós chamamos de plano de salvação, ou plano da salvação, que é o conteúdo da mensagem evangelística, tá? O conteúdo da mensagem evangelística. O que a gente vai pregar quando estiver evangelizando? A Bíblia é muito grande, tem muitas mensagens, muitos enfoques, mas a gente precisa pregar o plano da redenção, que nós chamamos também de plano da salvação. E o plano da redenção é o resuminho da Bíblia. E o propósito maior da Bíblia é falar sobre Jesus, tá? Eu vou mandar para vocês, tá, gente? Fiquem à vontade para anotar, mas eu vou mandar para vocês também, tá bom? Digitadinho para... Então eu fiz aqui um plano de salvação, plano da salvação, para mostrar mais ou menos como é, mas alguns claramente já conhecem, com 5 pontos apenas. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Veja só. Primeiro, na abordagem pessoal, tá? Ou no microfone mesmo, tá? A gente precisa mostrar, ou podemos mostrar que Deus é o criador de todas as coisas. E a gente vai falar do começo. Olha, esse mundo está perdido, esse mundo não tem jeito. O brasileiro, que o Brasil é o país do jeitinho, né? Mesmo assim, o brasileiro tem dito que o Brasil não tem jeito. Eu li um livro de Raquel Sherazade há uns 2 ou 3 anos, chamado O Brasil Tem Cura, pela mão cristão, e eu sinceramente fiquei muito incrédulo, muito cético em relação à proposta dela no livro, tá? Ela falando que o Brasil tem jeito, tem cura, ainda dá para dar um Brasil melhor para os nossos filhos, e ela está muito otimista aqui. São 3 capítulos só, bem escrito, ela é jornalista, mas depois eu me animei mais. Depois eu me animei quando eu vi que o Brasil está sendo referência para o mundo todo nesse movimento da justiça aqui no Brasil. Eu realmente passei a orar pelo Brasil e, enfim. Então a gente pode começar um diálogo assim. Essa crise toda, tal, só tem ladrão na política. Não sei, Deus sabe quem é e quem não é. Mas Deus criou todas as coisas boas. E a gente pode falar da criação. Eu coloquei um versículo só de cada um, só para dar um roteiro, tá, gente? Não é obrigado a ser esse versículo, nem só esse. Nem é obrigado a abrir a Bíblia e mostrar. Você pode ir recitando, tá? Se for uma pessoa analfabeta, pior ainda, né? Não precisa você abrir, tá? E aí Deus criou todas as coisas. Você disse que Deus criou todas as coisas maravilhosas. As frutas, os animais, as montanhas, as cachoeiras, tudo de lindo que Deus criou, tá? Tudo de lindo que existe foi Deus que criou. Mas Deus colocou o homem ali no paraíso e ele pecou. O homem é um desobediente pecador. A Bíblia, você pode falar sobre a história de Adão e Eva, ou pode já focar nisso aí, que Deus deu uma ordem, mas todos os homens desobedeceram essa ordem. E hoje o homem já nasce pecador, né? A doutrina do pecado original. Todos nós já nascemos em pecado. Consequentemente, a gente já nasce condenado ao inferno. Não entre em debates teológicos, não entre em debates sobre igreja. Evangelismo não é lugar para isso. Se a pessoa tiver algumas perguntas para fazer, se você vê que realmente são perguntas sinceras e que você sabe a resposta, uma dica que eu dou para vocês é a seguinte: evangelize primeiro, responda as perguntas depois. Você começa a dizer como é pecador e tal, e a pessoa diz: olha, você pode até ser pecador, mas eu não sou. Você pode provar biblicamente que é pecador, mostrando, por exemplo, os mandamentos. Olha, a Bíblia diz que aquele que quebra um mandamento, quebrou quantos mandamentos? Todos, toda lei. E aí você pode dizer, por exemplo, a Bíblia diz para não dar falso testemunho. Isso significa que é mentira. Você não veio contar uma mentira? Contei. Então, você é um pecador. A Bíblia diz que tem que amar Deus acima de todas as coisas. Quem é que ama Deus acima de todas as coisas? Acima de você mesmo. Quem é que ama? Ninguém. Nós somos pecadores. A Bíblia diz para não
não matar. Jesus explicou que quando a gente sente ódio de alguém, a gente já matou. Você nunca sentiu ódio de ninguém? Você é assassino também, e nem eu. E aí você vai mostrando que todos somos pecadores. Se houver, porque de vez em quando tem um gaiato que diz isso. Não, eu não sou pecador não. Eu sou quase crente. E crente não é pecador não? E aí, em terceiro lugar, mas Deus que é bom, Deus criou todas as coisas boas, Ele não deixou o homem em trevas, tá? Deus ama o homem e para salvar o homem enviou Jesus Cristo, tá? E aí é preciso que a gente, aí você pode contar a história de Jesus, o foco é Jesus, tá? O foco é Jesus, nem é a criação, nem é o pecado, mas é Jesus. Agora, é imprescindível falar do pecado para a pessoa saber que ela precisa ser salva de algo. Eu vou ser salvo de quê? Se eu não sou ruim, se eu não sou pecador, se eu pago meus impostos, se eu sou um bom marido, um bom pai, um bom filho. Então a gente tem que mostrar que os ouvintes são pecadores e que por conta disso precisam da salvação, tá? Não há salvação se não há pecado. Vai salvar de quê? Então tem que mostrar, gente, tá? Nós somos pecadores, todos nós somos miseráveis diante de Deus, tá bom? E aí mostra a solução para o pecado. Qual é? É confessar os pecados a Jesus. Mas quando você confessar os seus pecados, Jesus vai te perdoar imediatamente. Você precisa se arrepender. Então, para ser salvo, precisa de arrependimento. Aí é muito interessante falar sobre a ressurreição também. Coloquei só esse texto que mostra que ele ressuscitou mesmo. Mas, gente, Jesus morreu no pecado, minha senhora, Dona Maria, seu José, mas ele está vivo. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Talvez a senhora já tenha até sentido a presença de Deus enquanto eu falo aqui com a senhora. Ele está aqui conosco. Ele está vivo. Por isso que a gente faz orações, por isso que a gente faz cultos. A gente faz isso para Ele, não é para nós. A oração para a gente não é falar o vento, não é falar sozinho, a gente está com doido, não. E Ele não só, a gente tem tanta certeza que Ele está vivo, porque Ele fala conosco, sobretudo pela Bíblia. E Ele responde nossas orações. A gente pede, Ele faz milagres. Minha mãe tinha câncer no seio e Jesus curou. Você pode dar testemunho do poder de Deus, entendeu? Poxa, a minha mãe não teve câncer no seio, não. E quando nós somos, Jesus nos perdoa os nossos pecados, nós imediatamente começamos a experimentar a vida eterna. É a comunhão com Deus. Eu coloquei essas duas passagens aí. Então esse é um roteiro, tá? É um roteiro simples. Existem muitos outros planos de salvação por aí disponíveis na internet, com imagens. Pastor, vamos aquele pastor que estava aqui, Valmir, vocês conhecem o pastor Valmir? Não. O pastor Valmir, ele mandou, eu estava conversando com ele na reunião que nós fizemos aqui, fui começar o curso, e ele me mandou uma imagem. Só, eu fiz uma salvação aqui, muito bacana. Você tem? Pronto. Ele sabe, muito bacana. Eu vou falar sobre isso também no curso, tá? Vocês tomaram a ideia? Alguém tem alguma pergunta? 2, 4, 6, 8, 9. Então formem 3 duplas e um trio. E façam um plano da salvação. Vocês vão apresentar aqui para ficar. Vocês, se alguém quiser sair, pode sair para o barulho aqui. Pode dar para fora. Vou dar aí 15 minutos para vocês, tá? 15 minutos. Só um trio, tá? Só um trio. Não é dupla. Larissa e Rodrigo vão apresentar aqui o plano de salvação. Apresente aí para nós. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Bem resumido, ficou aqui, mas bem explicado, né? Eu usei mais versículos, porque eu não sou bom de desenho, o Rodrigo, eu acho. Nós começamos com Gênesis 3,15, que é bastante conhecido, né? Que é quando Satanás ele tenta com a sua astúcia separar o homem de Deus, só que Deus já tinha projetado na eternidade, como fala em Apocalipse 13,8. Jesus Cristo, né, como sacrifício perfeito. Em Apocalipse 13,8 fala que o Cordeiro ele foi morto antes da fundação do mundo, né? E em João 1:11-12 fala como Jesus veio para os seus, né? E os seus negaram, mas todo aquele que crê nele é salvo. E Romanos 13:3 deixa claro, como falado ali, em um dos tópicos que o professor colocou, que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, separados. E
Então é necessário que a gente creia. E Efésios 2:1 fala que nós somos vivificados em Cristo quando nós estamos em delitos e pecados, né? E mais à frente o apóstolo Paulo fala que somos salvos pela graça. Não é glória nossa, é ensino de Deus. E aqui é tipo que duas barreiras separadas, uma cruz unindo o homem a Deus através de Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens. Então, para resumir tudo, Cristo ele já projetou um plano de salvação para nós, quando ainda estávamos nem uniformes, né, feito nossa mãe, bem antes de tudo isso. E é simples, né? E muito poderoso, basta crer. Jesus ele é o Filho de Deus e o único capaz de salvar através do sacrifício na cruz. E com o sacrifício perfeito. Amém. Vocês? Não? Vocês? Mostra o seu trago. Você é da minha? Você é da minha? Também queremos desejar uma boa noite a todos. Amém. Uma paz do Senhor. A gente separou aqui alguns tópicos. 1, 2, 3 e 4. Onde o primeiro tópico ele diz que Jesus é o nosso pastor. Em João 10, versículo 2, diz que fala do ladrão salteador. Jesus sendo um pastor. Onde existem muitos malfeitores, muitas pessoas que vêm para nos enganar, para destruir a nossa família, e que há muitas pessoas que aparecem para nos enganar, que é o papel do diabo, que ele vem para matar, roubar e destruir. Onde Jesus ele é aquele que dá vida com abundância, ele é a única porta. Não sei se é o diabo não, amigo. Eu acho que não é, tá? É o tópico 2. Há só um caminho. Em João 10:7 diz: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Onde também tem muitas pessoas que podem procurar várias religiões, né, pensando que ser esse o caminho, ser esse a porta que vai levar a salvação, sendo que Jesus é a única porta. O tópico 3: não andais ansiosos. Em João 14:1 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Ou seja, é o grande mal que mata as pessoas hoje, é a ansiedade. É uma das doenças que mata muitas pessoas, é uma doença da alma, onde muitas pessoas acabam tomando atitudes precipitadas e acabam destruindo a sua vida. Aí Jesus ele dá essa seguinte informação: deposita a confiança em Deus para ter o alívio da alma. Aí o tópico Jesus é o caminho, em João 14. Mas isso não já foi o segundo? Não, porque ele citou no segundo. Há um só caminho. Há um só caminho. É o tópico 2 e Jesus é o caminho. Mas, completando aqui: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É como eu já tinha repetido no tópico 2, não existe outro caminho. Só em Jesus há salvação. Foi só em Evangelho de João, né? Pode sentar. Agora faltou você falar do pecado, tá? Você poder tirar essa questão da ansiedade e o tópico 2 ser sobre o pecado. Porque a questão é ser salvo de quê? É mostrar que o ouvinte é pecador, tá bom? Então, preciso focar isso também. Tá bom? Vamos lá. Ana e José Ailton. Ai, Deus. José. A paz do Senhor para a sala. Pai do nosso Salvador. Eita, glória. Bem, eu preparei aqui algumas pequenas imagens, né? Vou ficar mais perto aqui. Pequenas imagens, grandes mensagens. Certo? Aí o nosso plano de salvação, eu comecei com o homem Deus. Porque o homem Deus, eles andavam juntos. Na verdade, lá se encontra em Gênesis 1:26, que diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos. Então não foi só uma pessoa que disse, foi quem? O Pai, o Filho e o Espírito, que sempre estiveram juntos. Desde muito antes da fundação do mundo, os três já existiam. Então, o plano da salvação em primeiro lugar é que nós mostramos para o pecador que antes o homem e Deus, eles eram amigos.
O homem era amigo de Deus e Deus era amigo do homem. Mas, no segundo tópico aqui, no ponto 2, Deus e o homem após a queda, com a desobediência. Aí eu já coloquei, esse daqui, o coração grande é Deus, e esse era a gente com Deus, né? Aí na queda, Deus ficou sozinho e a gente ficou escanteado. Por quê? Por causa da nossa queda, por causa da desobediência que está lá em Gênesis 3, 16 e 17, que fala da desobediência da mulher e do homem. E ali nós ficamos distantes de Deus. No tópico 3, aí foi quando Deus enviou o seu Filho, Deus é o amor, o seu Filho, e nos enviou para remissão, para a remissão dos pecados e reconciliação do homem. E lá se encontra em João 3,16, né? Que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no ponto no 3, no ponto 4, aqui já se encontra Jesus e o homem reconciliado. Deus, Jesus e o homem, quando ele confessou, né, Jesus como seu Salvador e se convenceu que realmente ele era um pecador. Então, quando nós reconhecemos que somos pecadores e confessamos a Jesus como nosso Salvador e remissor dos nossos pecados, nós voltamos novamente com a amizade que havia sido perdida no Jardim do Éden, que se encontra lá em João 18 e João 36. Eu posso ler? Certo? E aqui já é o homem reconciliado com Deus. João 3,18 diz assim: quem nele crê não é julgado. Quem nele crê não é julgado. E o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e aos homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Em João 3,36 diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, e o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então nós, quando éramos pecadores, nós estávamos debaixo da ira de Deus. E quando nós nos reconciliamos com Jesus, nós estamos debaixo das potentes mãos de Deus, com suas bênçãos, para chegarmos até a vida eterna. Amém. Sim, foi, mandei. Essa comparação. Ótimo. Vamos lá, irmãos? Terminaram? Terminou não? Tá bom. Vocês começam a aula da semana que vem apresentando, tá? Se falem aí. Bem, sobre a questão do ano que vocês fizeram, eu só tenho uma recomendação. Não comecem falando de Deus como Criador, mas não comecem falando da Trindade como Criadora. Porque a Trindade é uma doutrina muito complexa para vocês começarem por ela. Tá? Então vocês podem focar nessa questão aí, tá bacaninha, mas deixa a Trindade para depois. Mas depois que ele já tem o bebê, Aí agora reconciliados, preparados. Tá bom? Porque é muito complexo, tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Então, aí a gente evangeliza, a pessoa se converte. A gente evangeliza, a pessoa não se converte. A gente prega de novo, prega depois. Se ela se converter, a gente vai ter que discipular, tá? Então eu vou trazer algumas dicas de discipulado, algumas formas. Na próxima aula vamos trabalhar sobre isso, tá bom? Se Deus quiser. Então por hoje é só. Deus abençoe. Quando eu me converti, com 17 anos, depois eu desobedeci porque eu né? Foi na igreja do Betel brasileiro. E lá uma vez na semana, aí, uma jovem, já tinha mais tempo, né, de crente, já tinha sido discipulada, ela ia até a minha casa e a gente passava 2 horas de Natal. Hoje não se vê mais isso nas igrejas. As pessoas não têm mais tempo, né, de evangelizar, de discipular nos lares. Vamos mudar, né? Nós Olha. devemos
Uma vez, Só mais um minutinho de vocês, eu estava ouvindo um podcast. Podcast é um programa de internet feito como se fosse de rádio. Eu ouço sempre no carro. Sobre a mãe de John Wesley, chamada Susana Wesley, né, do século XVIII. Ela foi a 24ª ou 25ª filha, era a caçula, tá? Na época não tinha método concepcional, gente, tá? Então, se o casal fosse fértil, era filho todo ano, né? Ela teve 19 filhos, e eles casavam muito cedo também, né? Ela teve 19 filhos, e um deles foi John Wesley, que foi o grande missionário avivalista e tal, do século XIX, do século XVIII, melhor dizendo, na Inglaterra, né? Ele escreveu mais de 200 livros, ele chegou a pregar 8 vezes um dia, durante muitos anos ele fez isso, enfim. Só que a disciplina de Susana, a mãe dele, era demais. O pai dele era pastor da igreja anglicana, Samuel Wesley, e eu vou mandar o link para vocês, desse podcast, tá? Vou mandar o link para vocês. Se quiser ouvir, dá uma hora e pouquinho. Mas eu fiquei impressionado, porque o pai era pastor, bonito de sandália, gostei. Mas ninguém gostava dele. Então, naquela época, na Inglaterra, os sermões eram lidos, era um costume lá, ninguém achava estranho não. Tá? E quando ele ia ler o sermão, tinha 10, 15 pessoas na igreja. Quando ela começou a ler os sermões, enquanto ele viajava, dava 300 pessoas na igreja. E o sermão que ela fazia, tá? Ela era uma mulher boa de negócios e boa de disciplina. Ela educou todos os filhos, então ela disciplinava os filhos assim. 1 hora por semana, agora você falou, lembrei, um horário por semana não era apenas 1 hora, geralmente eram 2 horas, ela tinha com cada filho especificamente, para ensinar sobre a Bíblia, sobre ética, sobre alimentação, sobre exercício físico, sobre tudo. E ela tinha regras. Se eu achar na internet, amanhã é quinta, né? Amanhã vai ser um pouco corrido, mas assim que eu achar, eu vou mandar para vocês também, tá? Ela tinha regras de educação de filhos, que eu estava ouvindo no carro com minha esposa, fiquei muito surpreso hoje de manhã. E várias regras muito interessantes. E a que mais chocou a gente, eu e Kelly hoje de manhã, quando ela estava para o trabalho, ela dizia assim, ela ensinou o seguinte: eu nunca vou dar para meu filho algo que ele pede quando ele está chorando, para que ele aprenda que deve se pedir com educação. Ela só dava as coisas que os filhos pediam quando eles pediam educadamente, não dava quando eles pediam chorando. Aí até o cara está entrevistando ela, é pai, eu não sou pai ainda. Eu disse assim, puxa vida, realmente a maioria das coisas que eu dou para minha filha é quando ela está chorando. Enfim, para se ver livre daquele show e tal, então ela foi muito disciplinada. Então, com John Wesley, era na quinta-feira à noite, ela ensinava a Bíblia, ensinava tudo para ele, né? Ensinava a ler, enfim, ensinava teologia. Uma mulher no século XVIII, está de brincadeira, né? Que mulher retada, não? Aí quando ele foi para a Universidade de Oxford, o pai dele já tinha morrido. Então, eles têm as cartas, ainda hoje existem as cartas que eles trocavam, né? João e Susana, a mãe dele, e ela mandava recomendações para ele sobre alimentação, sobre exercícios físicos, sobre ética, sobre vida piedosa, sobre tudo. Antes de começar as aulas em Oxford, de manhã, ele era muito frio, né? Ele dava 3 voltas no campo. 3 voltas no campo. Alimentação regrada, tudo regrado. E no século XVIII, esse homem, aos 80 anos, convivia 40 anos no século XVIII. Essa era a média, 40 a 45 anos. Aos 80 anos, John Wesley ainda andava 10 km por dia para pregar o Evangelho. E ele reclamando dos livros lá, que homem longevo, né? Que homem longevo. Ele diz lá nos escritos, puxa vida, não tem mais a única coisa que eu sempre falo é a rapidez para dar os passos que eu dava quando era brincadeira, né? Então, isso fruto da disciplina da sua mãe, do ensino realmente da palavra, sobretudo da palavra, né? Eu fiquei realmente impressionado. Eu sabia que ela era uma mulher de oração e tal, mas não conhecia bem o ministério dela não. Fiquei impressionado. Bem, vocês fiquem impressionados pela glória de Deus também. Deus abençoe e até mais.